explore 10 trajetórias de vida excepcionais que ilustram a resiliência humana diante de condições biológicas atípicas. Estes relatos destacam a força de espírito e a importância da aceitação de si mesmo, além dos padrões convencionais de beleza e da normalidade contemporânea. Número 10. San Mumas. Uma resiliência exemplar diante da síndrome de Proteus. San Mumas, originário do Paquistão, encarna uma perseverança notável diante da síndrome de Proteus, uma patologia rara que provoca um crescimento desproporcional do crânio e dos membros. Apesar das estigmatizações sociais e dos olhares constantes impostos por sua fisionomia singular, ele aborda a existência com uma resiliência e um otimismo que forçam a admiração de todos. Seu percurso profissional e pessoal demonstra com eloquência que o valor intrínseco de um indivíduo não pode ser ditado por sua aparência externa. Ao cultivar uma força interior inabalável, San lembra ao mundo inteiro que a verdadeira beleza reside na autoconfiança e na capacidade de transcender as limitações físicas. Seu testemunho é uma lição de dignidade humana, provando que o espírito pode florescer mesmo nas circunstâncias mais complexas, fazendo dele um símbolo vivo de coragem diante da adversidade biológica, ao mesmo tempo em que incentiva a sociedade a demonstrar empatia. Esta força moral permite-lhe integrar-se ativamente na sua comunidade, inspirando as gerações futuras. Número 9. Venitio Ra. O poder curativo da empatia humana. Venitio Ra viveu à sombra de uma doença cutânea rara, caracterizada por tumores dolorosos, sofrendo o isolamento e o julgamento severo de uma sociedade pronta para a rejeição e o preconceito. Sua existência foi, no entanto, marcada por uma virada simbólica importante durante o encontro histórico no Vaticano, onde um gesto de compaixão pura quebrou as barreiras invisíveis do medo. Aquele abraço sincero, feito sem qualquer hesitação, transcendeu os marcos religiosos para se tornar uma mensagem mundial de dignidade humana e aceitação incondicional. Embora este ato não tenha curado sua aflição física, restaurou seu moral e sua paz interior, permitindo-lhe reintegrar-se ao seu ambiente social com um sentimento de proteção. A história de Venitio destaca o impacto terapêutico da empatia, lembrando que o reconhecimento humano é um remédio essencial para a alma diante do sofrimento físico e da exclusão social. Aquele momento de graça redefiniu a percepção de si mesmo, oferecendo-lhe uma segunda chance de existir plenamente entre seus semelhantes. Número 8. Alésia Caldwell. A autenticidade como motor de vida em Louisville. Em Louisville, Alésia Caldwell representa uma figura de resiliência absoluta, tendo nascido com uma malformação complexa do sistema linfático que transforma cada dia de sua existência em um triunfo silencioso. Apesar dos tumores císticos persistentes que afetam seus sentidos primários, Alésia recusa categoricamente ser visto como um objeto de piedade, preferindo expressar-se através do movimento, da música e de um sorriso imutável que desafia a adversidade. Sua abordagem da vida questiona as definições tradicionais de perfeição estética, sugerindo que a verdadeira beleza reside na coragem de ser plenamente visível e autêntico, apesar das provações físicas. Ao envolver-se ativamente com o seu meio envolvente, demonstra uma vontade de ligação social que ultrapassa largamente as suas atuais limitações fisiológicas. Seu percurso é um convite urgente a reconsiderar nossos padrões de normalidade e a valorizar a força de caráter como o atributo mais precioso da experiência humana. Seu dinamismo cotidiano prova que a criatividade artística pode compensar as deficiências físicas mais graves de maneira espetacular. Número 7. Mark Davidson. A transformação de uma singularidade física nas Filipinas. Nas Filipinas, Mark Davidson desafia as convenções da medicina moderna por sua capacidade de adaptação excepcional diante de um crescimento tecidual anormal que impactou o desenvolvimento massivo de suas mãos. Outrora assombrado pelo julgamento social e pelos murmúrios persistentes durante sua infância, ele soube transformar essa diferença física marcante em uma fonte de competência técnica e independência notável no cotidiano. Hoje, ele não se define mais por sua anomalia biológica,
mas por seus papéis como pai e marido dedicado no coração de Manila, utilizando suas mãos como ferramentas preciosas de cuidado e apoio familiar. Sua transformação ilustra perfeitamente a transição do status de curiosidade biológica para o de pilar familiar e social, provando que a resiliência pode converter um fardo físico em uma força motriz. Sua história celebra a adaptabilidade humana e a capacidade do indivíduo de forjar seu próprio destino além dos estigmas sociais, mostrando que a utilidade social prevalece sobre a conformidade morfológica. Número 6. Kadya Page. Uma missão educativa nascida da resiliência biológica. Kadya Page convive com 2 distúrbios raros que afetam sua circulação e seus tecidos adiposos, uma realidade biológica complexa que restringe seus movimentos e não pode ser resolvida por simples mudanças no estilo de vida. Longe de se retirar do mundo ou sucumbir ao desânimo, ela escolheu utilizar sua experiência pessoal para questionar os padrões estreitos de beleza e força, ganhando assim o título de Rainha da Resiliência. Através de relatos documentais honestos, ela expõe a profundidade do espírito humano e afirma que o valor de uma pessoa não está correlacionado com suas capacidades físicas limitadas. Sua defesa por uma visão mais inclusiva da humanidade destaca a coragem necessária para viver de forma autêntica em um corpo que impõe suas próprias regras biológicas. Ela encarna a transformação da dor crônica em uma missão educativa e inspiradora para a sociedade. Através de sua presença midiática, ela educa o público sobre a complexidade das patologias raras, ao mesmo tempo em que promove a aceitação radical. Número 5. Charlie Sogley. A adaptação às margens da biometria urbana. Charlie Sogley destaca-se por uma estatura excepcional de quase 2,4 metros, resultante de um excesso de hormônios de crescimento que moldou seu desenvolvimento físico desde o nascimento em 1998. Esta particularidade faz dele uma verdadeira força da natureza, mas também impõe desafios logísticos e físicos consideráveis num ambiente urbano concebido para dimensões corporais padrão. Além de sua altura recorde, a história de Charles constitui um apelo a uma melhor compreensão e a um maior apoio aos indivíduos que vivem fora das normas biométricas convencionais de nossa sociedade. Seu percurso sublinha a necessidade de uma infraestrutura social e física mais inclusiva, que leve em conta a extrema diversidade morfológica. Ao carregar sua identidade com uma dignidade silenciosa, ele incentiva uma reflexão profunda sobre o lugar que damos ao excepcional, lembrando que a diferença exige empatia e uma adaptação coletiva constante para todos. Sua presença imponente torna-se, assim, um catalisador para uma reflexão sobre a acessibilidade universal. Número 4. Kenneth Brumley. Uma luta feroz pela reconquista da autonomia. A trajetória de Kenneth Brumley oferece um olhar comovente sobre os limites extremos da fisiologia humana e a luta árdua necessária contra a obesidade mórbida. Ex-atleta que se tornou prisioneiro de seu corpo devido a um peso que atingia níveis críticos, seu caso exigiu uma intervenção médica e logística de uma escala sem precedentes para salvar sua vida. Sua luta para recuperar a mobilidade e a saúde fundamental evidencia a fragilidade do equilíbrio biológico e a imensa vontade necessária para reverter processos metabólicos potencialmente devastadores. Mais do que uma simples crônica médica, seu relato trata da redenção física e do esforço incansável para retomar o controle de uma existência ameaçada por forças biológicas esmagadoras. Sua experiência serve como um lembrete solene dos complexos desafios médicos ligados à gestão da saúde em condições de extrema vulnerabilidade no nosso ambiente moderno atual. Seu combate ilustra a capacidade do homem de se reconstruir diante de grandes obstáculos fisiológicos. Número 3. Nilanti Patel. A perseverança ao serviço de uma obra viva. Nilanti Patel, originária da Índia, a ela, o cabelo não representa um simples atributo estético superficial, mas uma extensão profunda de sua identidade
e uma obra de arte viva, moldada por uma vontade constante. Seu percurso demonstra que a perseverança em pequenos atos cotidianos pode levar a feitos lendários, transformando um traço biológico natural num símbolo poderoso de força interior e paciência. Ela ilustra perfeitamente como a constância e o respeito pelas tradições podem levar a uma forma única e admirada de autoexpressão e sucesso pessoal duradouro. Sua cabeleira torna-se assim o testemunho físico de uma determinação fora do comum. Número 2. Vienna Whirl. A autonomia corporal como ato de definição pessoal e política. Na Espanha, Vienna Whirl representa uma nova fronteira da autonomia corporal, tendo utilizado inovações médicas e estéticas para alinhar sua aparência com sua visão pessoal de feminilidade. Sua escolha deliberada de transformação radical, embora acompanhada de sérias complicações físicas que afetam certas funções biológicas essenciais, continua sendo uma afirmação corajosa de seu direito fundamental à autodefinição. Além da controvérsia pública e dos debates sociais, ela permanece firme em suas decisões, considerando seu percurso como uma revolução pessoal indispensável, e não apenas uma busca por vaidade. Ela defende uma sociedade mais justa e inclusiva em relação aos corpos atípicos, recusando-se a curvar-se às expectativas de conformidade estética tradicional. Sua história levanta questões fundamentais sobre a liberdade individual e a coragem necessária para assumir plenamente as consequências de suas escolhas de identidade em um ambiente social frequentemente muito crítico. Viena tornou-se uma voz importante nas discussões sobre a ética da modificação corporal, defendendo a ideia de que cada indivíduo possui a soberania suprema sobre sua própria carne. Ao compartilhar os aspectos difíceis de sua transição, ela oferece uma perspectiva honesta sobre os riscos e as recompensas da busca de si mesmo, incentivando uma reflexão mais profunda sobre o que realmente significa habitar o próprio corpo no mundo contemporâneo. Seu percurso é um grito de liberdade, ilustrando a tensão entre as pressões sociais e o desejo irreprimível de estar de acordo com sua própria verdade interior. Número 1. Mahogany Jeter. A modelagem profissional como vetor de mudança e autonomia. Mahogany Jeter transformou uma malformação linfática congênita que afeta massivamente uma de suas pernas em uma poderosa mensagem de empoderamento e redefinição dos padrões de beleza internacionais. Depois de carregar por muito tempo o fardo emocional dos olhares insistentes e dos julgamentos externos, ela escolheu expor sua singularidade ao mundo através da modelagem profissional, convertendo sua deficiência em uma forma de expressão artística única. Ao abraçar sua condição física, em vez de tentar escondê-la, ela conseguiu quebrar preconceitos e inspirar uma nova visão de autoconfiança para milhares de pessoas. Seu sucesso testemunha sua capacidade excepcional de transcender a adversidade biológica para se impor em um setor frequentemente focado em uma perfeição padronizada. Mahogany prova que a aceitação radical de si mesmo pode transformar uma fonte potencial de vulnerabilidade em um símbolo brilhante de resiliência e beleza universal em todo o mundo. Ela colabora hoje com grandes marcas para promover a diversidade, tornando-se um ícone para aqueles que nunca se veem representados na mídia tradicional. Sua presença nas passarelas é uma declaração política, afirmando que cada corpo possui um valor estético e humano intrínseco. Através de sua coragem, ela abriu portas para uma nova geração de modelos atípicos, mostrando que a verdadeira elegância reside na força de caráter e no orgulho de sua própria diferença, tornando-se uma líder incontestável do movimento Body Positive. Número 11. Momento de casos imprevistos. À esquerda, uma mulher chamada Sarah, neste relato. Marcada fisicamente, ela passou a vida enfrentando olhares, palavras duras e incompreensão. No entanto, escolheu a dignidade em vez da raiva, avançando a cada dia com coragem a partir de Rodrigues. À direita, um homem nascido com uma condição rara, cobrindo sua pele com pequenas protuberâncias. Rejeitado por muitos, ele transformou a solidão em força interior. Juntos, seus percursos contam a mesma verdade. O valor humano não se mede pela aparência
nem pelo julgamento alheio. Estes dois destinos lembram-nos que a resiliência ilumina até os caminhos mais sombrios. Estes 10 retratos ilustram a diversidade excepcional da condição humana e a capacidade do espírito de transcender os desafios biológicos. Seja pela resiliência ou pela afirmação, estes indivíduos redefinem continuamente as nossas percepções da força humana.